Então convido a todos vocês para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, possamos ficar numa posição confortável para uma melhor concentração, que nesse momento possamos sentir a presença da espiritualidade amiga envolvendo a todos nós. Que a harmonia desta canção cantada agora no início possa nos acalmar, possa nos conectar com os nossos irmãos, saudando inicialmente os nossos mentores, nossos anjos da guarda, gratos pelo carinho, pela companhia, por estarem conosco desde longa data, nos acolhendo, nos dando suporte, nos protegendo e nos inspirando também. Saudamos os mentores do Espírita Soul, irmãos que nos alertam perante os ensinamentos do Evangelho, nos conectam através desse estudo, desse Evangelho no lar. E saudamos os mentores da nossa casa, amigos, guardiões, que nos mantêm harmonizados, que reforçam a lembrança de que a nossa casa é o nosso primeiro, principal local para nos trabalharmos, trabalhar as nossas dificuldades. E assim nós vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes de limpeza, de proteção, de higienização, representadas pelos índios, Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, as equipes dos samaritanos. Desde a entrada vão passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, formas, pensamentos, miasmas, de todos os cômodos dos nossos lares. Vão limpando tudo com suas ervas, seus incensos, tudo que não for positivo vai sendo eliminado. E os ambientes vão ficando mais limpos, preparados para este Evangelho. Os resgates pelos irmãos samaritanos vão acontecendo. E vamos nos ligando a Ricardo, coração de leão, seus arqueiros, lanceiros. Pedimos a ele que deixe um ou mais dos seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal. E assim a nossa casa é vista pela espiritualidade, envolvida em muito amor, protegida, envolta em uma cúpula. No seu topo, um farol reluzente é preparado, uma bandeira branca é hasteada. E todos os irmãos podem ver que em nossos lares, nesse momento, está sendo realizado um Evangelho. E vão se fazendo presentes para o aprendizado, para mais uma noite com Jesus. Saudamos o professor Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes, os apóstolos, os primeiros cristãos, assim como nossa mãe Maria de Nazaré. Vamos sentindo todo o amor desses irmãos, da nossa mãe, que nos leva até o Cristo. E agradecemos ao Mestre por estarmos nesse momento aqui reunidos em seu nome, em busca da nossa evolução espiritual, moral, para que possamos, nessa encarnação, sair melhor do que chegamos. Seus ensinamentos
são a base de tudo isso e que possamos vivenciá-los nessa busca constante. E agradecemos o Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos nessa noite, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, pelas dificuldades, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Todos bem? Espero que sim. O Fernando aparecendo por aqui, Baiano Espírita. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele chama-se Superiores e Inferiores. E é um título meio estranho, né? Até porque ele parece bem vago. Superiores e inferiores. O que seriam esses superiores e inferiores? E a observação trazida, só para a gente fazer um resuminho, e depois a gente destrincha todo esse assunto que é importante, ele está falando de que todos nós, ao longo da nossa vida, em algum momento, seremos ou estaremos numa posição de pessoas superiores a outras e inferiores a outras. Como assim, né? Na nossa família, por exemplo, na nossa casa, quando nós somos crianças, nós somos inferiores, nós estamos submetidos à vontade dos nossos pais, dos nossos tutores, dos nossos avós, tios, daqueles que cuidam da gente. Quando a gente cresce, a gente vira o superior, né? Nós somos responsáveis pelas criaturas que estão abaixo de nós, que são delegadas ao nosso cuidado. No nosso trabalho é a mesma coisa. Pode ser que um dia a gente não vire chefe, né? Pode ser que em momento algum a gente tenha essa posição superior no campo profissional. Mas a gente talvez diretamente não tenha um inferior como um subordinado. Mas aquela pessoa que está ali fazendo um serviço ao qual nós somos beneficiados e nós dependemos daquela pessoa, ela, querendo ou não, também acaba sendo um inferior. Então, a pessoa responsável pela limpeza, a pessoa responsável pela portaria do nosso trabalho, né? Ela não está no mesmo grau de funcionário, de profissão ali, né? Ela é uma inferior porque ela obedece, recebe ordens e obedece. Então, mesmo que a gente não seja o chefe superior daquela criatura, eventualmente possamos delegar algumas funções e pedidos para aquelas pessoas. Então, elas também são como se fossem inferiores. E nós, claro, como subordinados sempre. E não tem como não ser só superior, mesmo que eu seja filho de um ricaço, um herdeiro e tudo mais, eu, querendo ou não, também, dentro do campo profissional, uma hora eu vou responder a alguém. Seja o meu pai como dono, né? Seja como um familiar, seja como os clientes, né? Querendo ou não, os clientes são aqueles que têm razão. Então, a gente às vezes acaba se submetendo à necessidade e à vontade de um cliente. Então, sempre estaremos em qualquer campo misturados, ou superiores ou inferiores nessa encarnação. Dito isso, feito toda essa introduçãozinha, vamos fazer a leitura e já vamos fazendo os comentários acerca do capítulo. Então, ele começa trazendo, e antes de começar trazendo, vou dizer, o espírito responsável por essa mensagem, que é o François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlotte, Paris, 1863. Item 9. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna,
é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Então a gente pode recapitular algumas semanas atrás, quando a gente estava fazendo o nosso evangelho, e aí a gente estava lá falando sobre o emprego da fortuna. Não sei se vocês se lembram, quem não viu pode voltar, da importância da responsabilidade daquela pessoa que detém um poder aquisitivo, que detém as fortunas, as riquezas e tudo mais, e qual o emprego de se fazer dessas riquezas. Isso foi lá no capítulo 16. Então, a da autoridade, né, ela é semelhante, né? Os superiores e inferiores, eles estão inseridos também no mesmo propósito. E especificamente falando da autoridade, como ele traz aqui na introdução, ele é semelhante à questão da fortuna, do emprego da fortuna. Por quê? Ele é uma responsabilidade muito grande para quem a possui. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem mostrado suficientemente que ela não é nenhuma e nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. Então, nós vivemos em uma época onde as pessoas, elas não querem mais só ficar ricas, elas não buscam só a riqueza, o que também não é nenhum problema buscar a riqueza, mas elas querem ficar ricas rapidamente, elas querem ter status rapidamente, querem ficar famosas rapidamente. Então a gente vê isso através das redes sociais e fica muito claro quando você tem as pessoas dançando para aparecer e ganhar notoriedade, os coaches da vida pelos stories, pelos reels, explicando e dando dicas de como usar a ferramenta para ter resultado mais rápido, mais eficaz, ou o outro explicando como ganhar uma fortuna rapidamente. Então a gente vive num momento onde ter o bem não é mais o suficiente, né? É necessário ter isso de forma rápida, né? Porque o orgulho fala que, olha, eu consegui isso com 18 anos de idade, consegui ter o meu primeiro milhão, olha, eu vivo de renda com X tempo. Uma ilusão, né? Porque é um número bem pequeno de pessoas que têm isso e depende de vários fatores do que simplesmente só trabalhar ou só ter uma herança. Então, as pessoas, elas querem algo prático, querem algo palpável. Quantos jovens, então, na rede social vêm principalmente expondo isso? São muitos. Desses jovens empreendedores, nós temos blogueiros, nós temos influencers, nós temos subcelebridades e, por vezes, essas pessoas, elas são expostas por ex-funcionários, por pessoas que trabalham com elas nos bastidores. E aonde eu quero chegar com isso? Que elas acreditam serem especiais, né? Então, por eu ter a facilidade de fazer algo, por eu ter um talento adquirido de fazer algo, seja contando uma piada, seja dançando, seja com ideias rápidas e que eu consiga com muita facilidade trazer nas redes sociais, essas pessoas se acham especiais, se acham diferentes. E elas não sabem ou esquecem, como é dito aqui nesse parágrafo, de que Deus, assim como elas têm esse talento de posse em suas mãos, elas podem perder a qualquer momento, né? Elas não sabem ou elas esquecem de que essa autoridade que lhes é dada, né, porque quando a gente recebe um poder, ele é muito responsável na nossa mão, muita responsabilidade. Então a gente
Quando tem isso, ou é por uma missão ou por uma provação. A gente às vezes não tem como saber, mas os nossos atos, a nossa forma de se comportar vai acabar entregando e nós vamos sentindo isso. E o excursionista do universo trouxe uma expressão perfeita. Não existe a predileção na obra da criação. Deus não tem favoritos. Deus não dá mais para uns e menos para outros. E nós vamos chegar nesse ponto nos próximos parágrafos. Então vamos lá. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que essa seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer. Os vícios a que foram arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer ela que seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então esse parágrafo me pegou, viu? Ele me pegou porque me fez trazer uma reflexão que talvez eu não tivesse feito ainda. Então, a expressão que ele traz é o depositário da autoridade, aquele que recebe a oportunidade de ser uma autoridade perante outras pessoas. Responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. Perfeito. Aí ele continua. As consequências das faltas cometidas, dos vícios gerados, recairão sobre essa criatura. Hoje, eu trouxe aquela introduçãozinha para vocês. Hoje, nós somos autoridades para quem? Quem são as pessoas que estão sob nós, sob a nossa tutela, sob os nossos cuidados? Lembrando que nós responderemos sobre as boas e más ações a essas criaturas. Nós causamos um bem? Lindo, maravilhoso. Nós causamos um mal? Nós seremos cobrados disso também. Então, eu trouxe lá na introdução algumas opções. Filhos, empregados, funcionários, as pessoas que a gente tromba aí no dia a dia, né, no nosso trabalho, que nós dependemos delas, ou ninguém, absolutamente ninguém. Será que não tem ninguém ao qual nós delegamos algum tipo de função, de necessidade? Então a gente tem uma baita de uma responsa sobre essas criaturas. E aí os maus exemplos que a gente tem, as piadinhas sem graças que a gente faz só pra gente ter um bom convívio, os traumas e os vícios que a gente pode gerar naquelas criaturas. Então, às vezes eu berro com alguém e aí crio um mal-estar com aquela pessoa, gero nela alguns gatilhos. Então, isso não é especificamente nessa encarnação, né? Essa cobrança, essa ação e reação não é especificamente nessa encarnação, porque ela pode ser causa e efeito. Então, nós temos que lembrar que nós temos aí inúmeras encarnações. Então, isso pode acontecer na próxima, na outra, o espírito é imortal. Assim como os resultados de outras ações geradas no passado acontecendo nessa vida. Porém, lembrando que nessa questão moral, profissional, comportamental, nós talvez estejamos vivendo isso pela primeira vez, para que a cobrança tenha sentido dentro da nossa consciência. Então, na minha outra encarnação, sei lá, bater uma outra pessoa era algo aceito pela sociedade, né? Alguém não me obedeceu, eu vou lá e bato nela. É algo completamente absurdo para os dias de hoje, né? Completamente sem noção. Mas para outra sociedade aquilo era viável e acontecia.
gritar, esbravejar, matar, tudo isso talvez fosse aceito numa outra sociedade que não essa. E nessa a gente já tem o conhecimento, a consciência. Então nós já acendemos aquela luzinha e já enxergamos como espíritos imortais. Mas estamos falando de nós espíritas. E as outras pessoas? Como é que a gente vai cobrar das outras pessoas? Por isso que é importante nós fazermos as nossas partes, apedrejar aí, como o excursionista disse, né? Tão comum aí na época do Cristo, uma forma de punição, a lei de Talião também, né? Então tudo isso era comum. Hoje aos nossos olhos beira um absurdo, né? Beira a barbárie, porém era algo aceito. E a gente já tem uma outra visão. E se a gente não consegue mudar o comportamento das pessoas, que nós mudemos o nosso comportamento, que vai fazer, como eu sempre falo nas nossas lives, que a gente acenda gatilhos positivos naquelas criaturas, que a gente plante boas sementinhas, para que aquelas criaturas em algum momento vejam aquilo como bons exemplos e pensem, legal isso aí, acho que isso pode mudar minha vida, pode ser bom para mim, vou mudar meu comportamento porque funcionou para aquela pessoa e pode ser que para mim também funcione. Agora, trazendo a analogia aqui que o François, um espírito que ditou uma mensagem em 1863, aonde determinados comportamentos da sociedade eram aceitos, vamos trazer aqui uma percepção. Então ele fala do soberano para com o povo, e até aí normal, né? Lá poderia ser o rei, poderia ser o império de Napoleão. Hoje a gente representa dentro da nossa classe política, né? São os nossos soberanos, os nossos governadores, os nossos vereadores, eles são os nossos soberanos em relação ao povo. E aí se a gente fizer uma outra comparação que ele traz, que é a do Senhor sobre os escravos, e aí a gente vai entrar naquela situação de beirar o absurdo, né? Então a gente entende e a gente sabe hoje que a escravidão é algo imoral, né? É algo que por si só é muito ruim, pelo trato que se tem com as pessoas, isso é inaceitável, né? Mas olha que curioso, isso era inerente de quantas sociedades, né, de 1800 para trás, quantas culturas, quantos povos não viviam à base de escravos. Então, essa comparação que François traz é interessante para a gente perceber, porque ele traz uma comparação onde era normal aquilo, porém hoje isso é incabível. Então, o mínimo como que você, como um senhor de engenho, vamos colocar essa postura, por exemplo, como essa posição de autoridade, você como senhor de engenho poderia ser humano. E olha que ponto interessante que ele traz. Então, desde um líder político até um senhor de engenho, com os seus escravos, poderia ser humano. Mesmo ele não libertando esses escravos. Como é no trato, né? No comportamento para com eles, na humanização para aquelas criaturas. Então, a gente pode se buscar até diversas outras situações, né, ao longo desses últimos séculos, dos últimos milênios, e por conta dessa evolução moral que nós temos hoje, isso não tem mais cabimento. Então, além de trazer essa analogia, ele ainda mostra a possibilidade daquela criatura, por mais mal que ela esteja fazendo, né, dela manter escravos, dela ser humana. Isso é muito curioso. E aí, dando continuidade aqui, ele diz o seguinte: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao seu redor, também perguntará ao que possui alguma autoridade que uso fizestes dessa autoridade. Que males impedistes? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei aos fracos,
foi para que amparasses e os ajudasses a subir até mim. Ou seja, se nós temos essas pessoas subordinadas a nós, nosso compromisso, nossa responsabilidade é uma só. É ensinar aquilo que temos de bom para elas, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos eleva como espírito, aquilo que nos eleva a moral. É agregar aquela criatura. Então, a gente vai sempre ter um grau de importância para essas pessoas, de responsabilidade acima de tudo, mas de importância ao longo da sua vida espiritual. Então, a gente tem que lembrar que se agregar não é materialmente. Então, o que ele deu aqui como autoridade, né? Ele me deu a possibilidade da riqueza, como ele diz, da fortuna. Aí o cara vai lá e dá esmola. Não, mas não é isso. Como autoridade, que exemplo que você deu? Eu sempre agradeço, vou falar como o Rafael, eu sempre agradeço de ter a possibilidade de sempre ter trabalhado com pessoas que tinham um lado moral muito bom. Muito bom. E eu agradeço demais porque eu pude extrair o melhor delas. E sempre tinha alguma coisa para aprender. Eu sabia, sempre soube separar o que era bom do que não era. Né? Quais são os vícios? Não, eu quero saber das virtudes. O que aquela pessoa tem de bom para me agregar? E sempre foram coisas muito boas, mais do que os vícios. Então, isso fez com que moldasse o Rafael de hoje para que eu pudesse pegar um pouquinho, uma pitadinha de cada uma dessas pessoas para que hoje formasse a pessoa que eu sou hoje. E isso vai acontecer ao longo da minha vida, seja num grupo de estudo na casa espírita, seja na minha vida profissional, seja na minha vida familiar. Isso tem que ser para a nossa vida. E o que nós estamos fazendo para com essas pessoas, para a vida espiritual dessas pessoas também. Né? Eu estou deixando maus exemplos, eu estou sendo uma pessoa relapsa para com elas, eu estou sendo uma pessoa que usa uma fachada, uma máscara de fachada dentro da casa espírita, e da minha casa eu sou um, e no meu trabalho eu sou outro, para poder me encaixar dentro daquele grupo. Não, porque se aquele grupo tem vícios e tem problemas, é aí que as nossas virtudes, elas têm que se esplandecer, elas têm que se expor, justamente para que ela ajude a pôr essas pessoas uma hora de adquirir a consciência e pensar, isso não é muito legal, não dá para fazer isso. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Então existe essa troca espiritual, né? Essa troca de posições, e nessas posições existem as possibilidades de aprendizado. Então a gente pode ter, essa troca pode acontecer a médio, a curto ou a longo prazo. Né? Hoje o meu chefe, ele pode amanhã, nessa encarnação, amanhã na próxima encarnação, amanhã, só Deus sabe que encarnação, vir como um subordinado. E aí, que tratamento que eu recebi dessa criatura que eu devolvi para ele e como que eu vou tratá-lo? Né? Será que ele vai me tratar da mesma forma que eu tratei ele lá na frente? E se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, de sua parte e não menos sagrados. Então nós falamos até agora dos superiores, agora nós vamos falar daqueles que são os inferiores. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as dos outros.
Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, não está lá naquele trabalho, não consegue sair dele de jeito nenhum, por uma série de situações, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Não estamos nos lugares por acaso. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aqueles que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a fé lhe infunde e a certeza de todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Então, onde eu estava? Tem uma mensagem aqui, chama-se O Chefe Ideal. Ela é de uma apostila do Departamento de Infância e Juventude do Conselho Espírita do Rio de Janeiro. E ela foi feita baseada em uma matéria da revista Veja. O chefe ideal diz o seguinte: o relacionamento entre patrões e empregados é algo considerado nevrálgico. De um lado, os patrões apontam falhas dos seus empregados, reclamam do outro, os empregados reclamam dos patrões excessivamente rigorosos, exigentes e desagradáveis. Há algum tempo, uma pesquisa realizada por um grupo especializado em uma consultoria empresarial em nosso país mostrou que 29% dos executivos e gerentes consideram o relacionamento com o seu superior o principal motivo da satisfação no trabalho. Mais que isso, 60% dos funcionários se declararam propensos a deixar de aceitar convites de outras empresas para permanecer ao lado do chefe. E isso até mesmo em situações em que a oferta salarial era maior. Então a gente provavelmente conhece alguém, se nós não passamos por essa situação, é claro, de oportunidade de emprego melhor, né? E aí a gente, de salário melhor, mas o ambiente de trabalho ao qual a gente vive é muito bom. A gente tem bom relacionamento com a chefia, às vezes até amizade fora do ambiente de trabalho, e fazia o que fez com que essas pessoas não escolhessem não trocar de emprego. O certo pelo duvidoso, né? Mas se o ambiente é bom, para que eu vou trocar? A razão dessa mudança no relacionamento entre chefia e subordinados está no aparecimento de um novo padrão de chefe. Um padrão que inclui ser o chefe uma pessoa que sabe dividir os seus conhecimentos. Não é alguém que se acredite ser superior a todos, o dono da verdade. Ao contrário, passa sua experiência, sua sabedoria aos seus subordinados, num incentivo para que elas cresçam. Por um líder autêntico, não teme ser, por ser um líder autêntico, então é um líder, não é um chefe, né? Não teme ser substituído e compartilha tudo o que sabe com aqueles pelos quais guarda a responsabilidade da condução e da orientação. Então a gente sabe, a gente enxerga no nosso trabalho claramente, né? Pessoas que têm um medo de perder o trabalho e guardam tudo para ela, não ensinam, não faz nada, e também tem grande dificuldade de dar um caminho, por melhor profissional que ela seja, né? Ela não sabe compartilhar com aquele que é uma pessoa, um líder nato. É também uma pessoa correta e honesta, que aponta os erros aos funcionários e lhe explica a forma correta de fazer. Não retira a tarefa de quem errou. Então ele cobra, mas com austeridade, mas sem desrespeito. Ele pede que as pessoas refaçam a atividade. Dá orientação, refaz aí, mas eu vou te mostrar como faz o certo. Não é? Faz aí, que sua obrigação é fazer. Não quero saber como.
É também uma pessoa correta e honesta que aponta os erros. Eu já li. Esse líder sabe fazer críticas, mas também elogios, atento a todos que necessitam de estímulos para melhor exercer as suas atividades. Por conhecer o seu pessoal, incentiva a equipe a desenvolver o seu potencial, estabelecendo metas e sugerindo estratégias. Aceita sugestões, abre espaços a diálogos francos e abertos. Permite que todas as ideias sejam colocadas à mesa, com calma, analisa uma a uma com o grupo. O chefe ideal é assim, um líder que sabe trabalhar em equipe, valorizando todos e cada um. Por isso, para o empregado, estar subordinado a uma chefia com essas qualidades é agradável. E é agradável no trabalho, é agradável na rua, com os amigos, é agradável na nossa casa. De todos os líderes, o maior, com certeza, sempre foi Jesus Cristo. Escolheu seus colaboradores diretos entre as camadas mais simples do povo, dando atenção especial às qualidades de cada um. Jesus conhecia os seus discípulos nas mais profundas, nos mais profundos sentidos de como cada um agia, quais eram as falhas, quais eram as virtudes de cada um deles. Exemplificou o que esperava do grupo, trabalhando com entusiasmo e alegria. E ele não fez isso mesmo? Esses apóstolos depois peregrinaram pelos cantos do mundo onde eles puderam alcançar para levar o Evangelho. Não se cansava de ensinar, explicar, utilizando a linguagem do entendimento geral a fim de se fazer bem compreendido. Quando as discussões aconteciam no grupo, evitava tomar parte, guardando neutralidade, mas registrando em seguida as decisões daquele punhado de homens que nele reconheciam a superioridade em todos os sentidos. Finalmente, antes da morte, convocou-os para o serviço especial na sua seara, levando em consideração os seus gostos, os seus interesses e as suas aptidões pessoais. Por isso os nomeou pescadores de almas, habituados que estavam ao trabalho com as redes, barcos e peixes. Linda mensagem, né? Então, muito claro o desenho do nosso evangelho de hoje. Assim como ele traz no início da fortuna, a responsabilidade que nós temos com as outras pessoas, é fundamental para o nosso bom convívio, para o nosso aprendizado mesmo, no tato com as pessoas, né? Porque não é fácil. Relacionamentos não são fáceis. Então, se a gente está numa posição onde a gente, infelizmente, tem que conviver com pessoas ao qual nós temos muita dificuldade, né? São pessoas desagradáveis, pessoas que tentam nos prejudicar. Nós estamos numa situação onde nós não temos opção, nós temos que trabalhar mais a resignação, mais a tolerância, que os humilhados serão exaltados. Então, com paciência, as coisas acontecem. Eu acho que eu já devo ter contado esse caso aqui uma vez. Eu tinha um chefe que não gostava de mandar as pessoas embora. Ele escolhia muito bem os funcionários, mas ele não gostava de mandar embora. Infelizmente, ele fez uma escolha errada. Fez uma escolha pelo coração e acabou empregando uma pessoa que profissionalmente não tinha a competência que ele precisava. E essa pessoa era uma pedra no sapato para ele, era muito difícil. Não o convívio, mas a quantidade de erros que a pessoa tinha, ela tinha as limitações dela. E esse meu chefe, não queria mandar embora essa pessoa. Então ele entrou numa situação ali muito, né, num momento de conflito interno. E um dia ele fez uma reunião com algumas pessoas de confiança, e aí ele falou o seguinte: olha, eu não quero mandar essa pessoa embora, mas eu preciso que ela vá embora para um melhor convívio com as outras, para que haja uma melhor fluidez do trabalho profissional. Querendo ou não, né, uma pessoa que empaca
o trabalho das outras também não é bem visto pelos amigos, pelos colegas de profissão, né? E ele falou, o que eu vou fazer? Eu estou orando a Deus aqui. Todo dia rezo para que aconteça alguma coisa e que essa pessoa encontre o caminho dela. Que apareça uma oportunidade, enfim, que ela consiga perceber que aqui não é um lugar para ela. E de fato isso aconteceu. Passado um mês, talvez, essa pessoa pediu as contas. Simples assim. Então, assim, de presenciar esse fato, né, ver isso acontecer, para mim foi mágico. Né, porque mostrou o quanto de fé aquela pessoa tinha. Sem, sem desumanizar a atitude. Né, sem, de uma forma muito usando a fé e o material, ela conseguiu me mostrar uma competência muito bonita dela. E me trouxe um ensinamento, né? De que a gente tem que colocar as mãos nas mãos de Deus, nas mãos da espiritualidade em determinadas situações e fazer a nossa parte. Dar o nosso duro, trabalhar com dedicação, com humildade, com aceitação para determinadas situações. A gente não pode ser passivo também, né? A gente tem que se impor, mas sem agressividade, com respeito e, acima de tudo, com compreensão de que do outro lado ali também tem uma outra pessoa. E que a gente tem que tratar ela como nós gostaríamos de ser tratados, mesmo que ela não nos trate dessa forma. Essa é a lição de hoje. Beleza, gente? Acho que deu para aprender, né? Deu para ficar bem clara aí a nossa lição. Se vocês já quiserem colocar as águas para frutificar, podem começar a colocar aí os nomes para as vibrações. Vamos fazer as nossas vibrações nesse momento. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto mais uma vez, agradecendo os irmãos presentes que nos deram amparo, sustentação no Evangelho de hoje. Repletos de amorosidade, de energia, de felicidade por estarmos aqui reunidos, vamos sentindo sair de nós as melhores vibrações, as nossas melhores energias, os melhores fluidos. Vamos sentir saindo de nós pelo topo das nossas cabeças, pela palma das nossas mãos. E vamos colocando nas mãos da espiritualidade presente. E os espíritos de luz vão direcionando para o bem universal essas vibrações, para o planeta Terra, para todos os povos, para aqueles que se encontram em conflitos, guerras, aqueles que passam fome, misérias, desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, por essa pátria que nos acolhe, por toda a nação brasileira, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, das capitais, pelas pessoas que sofrem nas ruas, sem famílias, sem lar, abandonadas, carentes de atenção, de afeto, carentes de necessidades materiais. Vibremos aos órfãos, às crianças dos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso,
pessoas doentes em seus lares, em seus cuidadores, qualquer criatura que passe pela situação de violência doméstica. Vamos vibrando pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, pelos enfermos nas UTIs, pelos desencarnados da Covid, seus familiares. Vamos vibrando pela cura de Jéssica Maia Lamonnier e Teotônia Aguiar Rodrigues. Agradecer pela melhora de Cíntia Lemos Carvalho, Elane de Gonçalves Siqueira e Ede Barbosa de Miranda Dias. Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Dilma, Norival, Oliveira, Carmelito, Norma Soledade, Terezinha Soledade, os desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marinho, Sidney de Lima Batista, Rafaela Batista, a Simone Mendes, vibremos por Marcelo Ferreira de Souza, Fabiana de Fátima Ferreira da Costa, família Riegre e Balbino, pela saúde de Elizabeth Rossi, pela paz da família Marinho, da família Batista, família Fontanella, família Vaz, família Marco, família Montanha. Vibremos por Thaís Mendes, pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, a Edna, o Edson, Edilene, a Esmeraldina, a Laura, a Cecília Cristal e a Jéssica Lamonnier. Vibremos por Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anitta Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Almira Carvalho e Elane Carvalho. Pelo desencarnado Diego Ramírez, por Maurício Mendes, pela família Sene, Silva e Requina. Por Alice Justo Mendes, Lenir, Bruna, Tadeu, Fabiana, o Tiago, Roberto, Desir, Daniele, a Vera Lúcia, e aos desencarnados Gil, Lida, Gustavo, Suzana, Ataíde, Elazir, Garibaldi e Gilberto. Vibremos para Natalino José Mendes, pela família Francis, pelos desencarnados Maria do Socorro, Jailson Andrade, Jorge dos Santos, Arnaldo Vasconcelos, Guiomar Nogueira e José Cirilo Antônio. Pela família Ribeiro, por José Ricardo Vasconcelos e o seu irmão, por Marina e família, pelos países em guerra, pela paz e progresso do mundo. Pela família Monteiro e Gonçalves, paz e saúde. E assim, que essas vibrações também possam atingir aqueles irmãos que não puderam estar conosco hoje, durante o nosso Evangelho, que estão acompanhando um outro momento. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas nesse momento, colocando nelas os remédios necessários, os fluidos necessários para a necessidade física e espiritual de cada um. Vamos pedindo também que a espiritualidade durante a noite de hoje possa nos envolver, cuidar das nossas necessidades espirituais, nos manter harmonizados, nos manter preparados para mais uma semana, que possamos estar com as nossas energias recarregadas, elevadas principalmente, para enfrentar os desafios que nos aguardam e que possamos estar preparados também para receber as coisas boas. Vamos pedindo ao Pai que nos envolva em sua cúpula de luz e de amor, que envolvidos nela nós possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana. Possamos manter as boas energias dela através das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas atitudes.
E encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo o sempre. Assim seja. E assim nós damos por encerrado mais um Evangelho. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência aí, no travamento do Instagram. Semana que vem possamos estar firmes e fortes aqui para mais um estudo, tá bom? Valeu, gente. Beijo no coração de todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos.